Olá pessoal, boa tarde ou bom dia. Hoje nós vamos falar sobre iluminismo, tá? Então é uma nova fase, vamos iniciar um novo conteúdo. Eu espero que vocês consigam manter essa rotina de estudo saudável, que vocês tenham tempo também para lazer, mas que vocês consigam aí agendar direitinho todas as aulas, principalmente as atividades e manter essas atividades em dia, tá certo? Vamos falar sobre iluminismo e vamos começar com o conceito de iluminismo. Esse conceito ele vai variar muito, então alguns vão trazer o iluminismo como movimento cultural, movimento científico, filosófico. A gente vai trazer esse conceito baseado em um movimento, porque de fato é um movimento, porque ele não é estático, não vai ficar ali só no século XVIII, ou não vai ficar ali só na França ou Inglaterra, ou só na Europa, não. Então, é um movimento, mas é um movimento intelectual, porque aí nós vamos abranger todas as áreas. É um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa. E a gente nem fala exatamente do país, em que país, mas surge na Inglaterra e tem o seu apogeu na França. Qual a característica principal desse movimento? Ele criticava o antigo regime, nós estamos falando aí do século XVIII. Então, o que ainda existia? Monarquias e monarquias absolutistas. É o que a gente chama de antigo regime. Então, esse movimento, esses intelectuais criticavam o antigo regime e traziam como grande bandeira a razão. Era um movimento que trazia a razão, por isso que o nome é iluminismo, porque vem da questão da luz da razão, da racionalidade, do conhecimento. Eu trouxe para vocês essa fichinha que basicamente resume os principais pontos do iluminismo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a Inglaterra, que apesar de ser o berço do movimento iluminista, é na França que o movimento vai ter o seu auge, o seu ápice, porque os principais filósofos iluministas são da França, então vai ser desenvolvido muito mais a parte intelectual, basicamente ela é francesa. Então a gente chama atenção para isso, tanto que a Inglaterra nem é tão citada e muitos ainda cometem o equívoco de citar a França como o berço do iluminismo. E não, na verdade surge na Inglaterra, mas é a França que tem o mérito de melhor conduzir esse movimento, tá certo? O movimento ele tem a base burguesa. Então, basicamente, vai ser um movimento burguês, até porque ele atende às necessidades e às reivindicações da burguesia. Quando se fala, por exemplo, de uma liberdade econômica, isso atendia a um anseio burguês. Naquela época, por se tratar de um regime monarquista e principalmente absolutista, todas as questões econômicas, principalmente do Estado Nacional daquele país, estavam concentradas nas mãos do rei. Então, a burguesia, apesar de uma classe social ascendente que estava crescendo no meio social, ela não tinha, na verdade, tanta liberdade econômica. Enfim, características que definem o movimento iluminista. Se nós tivéssemos que falar sobre palavras que definem, quais as principais palavras? Palavras-chave: o racionalismo, o cientificismo, o anticlericalismo, porque os iluministas eram críticos à religião, não a religião, mas a doutrina católica, principalmente a interferência que a Igreja Católica ainda possuía na administração política. Então eles eram a favor da separação do Estado e da Igreja para que não houvesse essa interferência religiosa, e eram contra ideais tipicamente religiosos, porque isso lembrava muito uma mentalidade medieval. Então, os iluministas realmente eram críticos da Igreja Católica. Além disso, a questão da defesa da liberdade individual, que os iluministas pregavam muito a liberdade, tanto que a Revolução Francesa, por exemplo, vai ter como base o iluminismo. A independência dos Estados Unidos vai ter como base o iluminismo. A nossa Inconfidência Mineira tem como base os ideais iluministas. Por quê? Porque prega essa liberdade. E aí nós temos algumas outras características. Conjunto de ideias eram contra a igreja, faziam como principal centro das questões iluministas
a razão, o conhecimento, a ciência, a busca por aquilo que de fato pode ser comprovado, pode ser tido como científico. Contra a interferência do Estado na economia, então eles eram liberais no sentido econômico. Isso também vai acabar se manifestando no século XVIII, que é o liberalismo econômico, nós vamos falar sobre isso depois, e pregavam essa igualdade, todos os cidadãos são iguais perante a lei, segundo o que os iluministas já defendiam. O que, na verdade, os iluministas defendiam na prática para a sociedade de uma forma geral? No campo político, eles defendiam, criticavam a monarquia e defendiam uma política mais liberal e uma política democrática. Na questão econômica, eles defendiam a liberdade econômica, tanto que a gente vai ver aí o termo do liberalismo econômico que surge aí. Vai existir um pensador, um filósofo economista que vai criar o liberalismo econômico, que vai falar sobre o liberalismo econômico. Nós vamos ver isso ainda nessa aula. Então, assim, os iluministas eram adeptos dessa liberdade econômica, porque todo o poder do Estado Nacional, do país, ele ficava no poder executivo, na verdade, nas mãos do rei, já que se tratava de uma monarquia. E isso, para os iluministas, era extremamente prejudicial dentro do campo econômico. É uma sociedade baseada na igualdade jurídica e não uma sociedade estamental, que era o que se pregava o antigo regime. Independente das posses que a pessoa pudesse ter, ela seria julgada e tida na sociedade de forma igual como um cidadão. Liberdade religiosa, tanto liberdade como tolerância religiosa, para que os cidadãos pudessem escolher a sua religião. Não existia de fato uma religião oficial, já que eles eram a favor da separação da igreja e do Estado. E liberdade de expressão. Na verdade, liberdade é uma bandeira muito levantada pelos iluministas. Apesar de muitos pensadores iluministas, nós vamos ver aqui apenas três: John Locke, Rousseau e Montesquieu, tá certo? John Locke é considerado o pai do iluminismo. Ele é um inglês que primeiro fala sobre essas questões mais intelectuais, baseadas em um movimento que traz como principal bandeira a razão, a luz do conhecimento, a liberdade em todos os campos, em todas as esferas da sociedade. Mas especificamente nos seus escritos, o que é interessante, vou fazer um parêntese para explicar para vocês. O que é interessante, seja de qual movimento se tratar, de qual ideologia se tratar, é a questão do que é escrito, do que se torna documento, porque isso vai legitimar esse movimento, essa ideologia, enfim. É preciso que haja isso, porque se não houver de fato um documento, livros, autores que falem sobre isso acaba se perdendo e muito do que se consegue acaba se dissipando. Embora seja algo concreto, mas se não existir de fato uma filosofia escrita, isso não vai ser tão expandido, não vai ser tão divulgado e tão concreto naquilo que fica para o estudo. Por isso que é importante isso. Então, assim, dentro de tantos filósofos, nós temos aí John Locke, lá da Inglaterra, que vai falar principalmente sobre os direitos que ele considera direitos naturais do ser humano, desde que ele nasce: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Para John Locke, todo ser tem direito à propriedade privada. Um outro filósofo muito importante, para muitos historiadores, o mais importante do iluminismo é o Rousseau, que é um filósofo francês, que vai falar, entre tantas outras coisas que são características do iluminismo, mas ele fala principalmente da liberdade, da igualdade e da justiça. Tá? Uma das suas principais obras é do Contrato Social. Ele fala sobre uma organização social em que todas as pessoas tenham direito a esses princípios que ele considera como base de todo cidadão, e fala muito de liberdade, mas fala muito de questões políticas principalmente. Por que o Rousseau vai ser essa referência tanto do iluminismo como vai ser uma referência até individual, vai se destacar entre os filósofos iluministas? Porque ele fala de todas as áreas,
e ele escreve muito, então deixa muitas obras, mas ele escreve principalmente voltado para a política, para uma mudança política. Não é satisfeito com o sistema monarquista, muito pelo contrário, é um ferrenho crítico da monarquia e vai falar sobre essa questão democrática. Teoria do bom selvagem, o que é isso? Porque Rousseau é ele que vai falar aquilo que talvez vocês conheçam e não saibam de quem foi o autor que disse isso, e talvez muitos concordem, muitos inclusive hoje concordam com Rousseau. Ele fala basicamente que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então ele fala que é necessário que exista uma organização político-social para que todos tenham os mesmos direitos e que esses direitos sejam justos, tá certo? Fica aí a reflexão sobre o mito do bom selvagem, a teoria do bom selvagem. E Montesquieu vai nos trazer aí as principais bases que depois, posterior a isso, vão legitimar a organização político-social, que é a divisão em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, aí é fruto dos estudos e da concepção política de Montesquieu, acredita na harmonia desses três poderes na organização social, enquanto a administração do poder na sociedade, e que todos deveriam ser submissos à lei, mas desde que todos fossem tratados iguais perante a lei. Despotismo esclarecido. O que foi? O que era? Em que contribuiu exatamente durante esse processo de movimento iluminista na Europa no século XVIII? Pois bem, o iluminismo ele vai se propagando, ele vai ganhando bases sólidas e vai agradando a muitos. Como eu disse para vocês, a burguesia vivia em uma ascendência social. A burguesia, quanto mais o tempo passava, mais crescia, mas ela não tinha exatamente um status social muito destacado na sociedade, porque se tratava de uma sociedade ainda monárquica, então a nobreza estava acima dos burgueses. E esse movimento que vai atender a todas essas esferas, a todos esses grupos sociais, de certa forma, é um movimento que vai se expandir e que alguns reis passam a olhar esse movimento com simpatia, passam a ter amigos iluministas e passam a querer transformar o seu Estado Nacional, o limite territorial que eles governam, de certa forma, se adaptando às ideias iluministas. A esses reis nós vamos chamar de déspotas esclarecidos, que são reis, embora vivendo sob um regime monárquico, mas aderiram a ideias iluministas, então tentaram modificar a sua sociedade, o seu governo, de acordo com esses ideais iluministas, tá certo? Como consequência do movimento iluminista, eu quero que vocês entendam isso, o iluminismo, na verdade, abre as portas para muitas coisas que vão acontecer posterior a isso, tanto que a Revolução Francesa vai ser fruto também disso. A independência norte-americana leva como base os ideais iluministas, tanto que a primeira Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição que faz referência à ideologia iluminista. Mas, enfim, surge aí no campo econômico alguém que pensa a economia de forma diferente, que atende aos anseios dos intelectuais iluministas, que é justamente levantando a bandeira do liberalismo econômico. Então, eu não quero que vocês esqueçam desse nome, que é conhecido como o pai do liberalismo econômico, que é Adam Smith. Adam Smith, no século XVIII, vai falar sobre o liberalismo econômico, criticando o intervencionismo estatal, ou seja, criticando a intervenção do rei sobre a economia e falando e defendendo a questão de uma liberdade econômica. Ele acreditava que a economia deveria seguir o seu curso natural, sem nenhuma interferência do Estado, que na verdade isso só iria beneficiar a sociedade como um todo. E aí, na verdade, nós temos uma classe que vai ser extremamente beneficiada, que é a burguesia. Os burgueses pagavam muitos impostos ao rei, então atende aí a um anseio burguês. Acreditavam que o trabalho, na verdade, era a riqueza de tudo. Dentro dessa questão toda do campo da economia, algumas pessoas se diferenciam com poucas coisas. Nós vamos ver que alguns pensadores também do campo econômico vão defender o liberalismo econômico, mas acreditam que a principal riqueza não é o trabalho, e sim a agricultura. Mas são diferenças
pequenas. O objetivo de todos aí era a defesa do liberalismo econômico. Então não esqueçam de Adam Smith. É Adam Smith que vai começar a colocar essas ideias no século XVIII na Europa e isso se propaga. E aí nós temos a queda do antigo regime e o início de várias nações que vão aderir a regimes mais democráticos. Enfim, para finalizar esse momento em que nós falamos sobre iluminismo e sobre o liberalismo econômico, só terminar e deixar claro essa diferença e essas características que vão basear de fato o liberalismo econômico, tá certo? O liberalismo econômico, ele prega, como o nome diz, a liberdade econômica no país. Diferente do que se pregava a monarquia, o antigo regime, o absolutismo, que é a interferência do rei na economia, no caso o rei, quando se trata de monarquia, mas a interferência do Estado na economia. Então, são duas coisas que se contrapõem. Nós tivemos duas correntes, basicamente. Nós tivemos os fisiocratas, que eram os economistas que acreditavam que todo o recurso econômico ele provinha da agricultura, na verdade das riquezas naturais, e nós temos aí os economistas clássicos que já valorizavam a mão de obra, o trabalho, né? Mas são diferenças, como eu disse para vocês, diferenças mais sutis, sendo que, embora divididos, esses dois grupos tinham aí em comum a defesa do liberalismo econômico. E isso vai ser importante porque no século XVIII nós vamos ver essa mudança significativa, várias nações lutando por uma monarquia parlamentar, por uma monarquia constitucional, pelo menos isso, uma monarquia constitucional, ou de fato por uma república, por um regime democrático, tá? Eu espero que tenha ficado claro sobre iluminismo e sobre liberalismo econômico.